São 14 horas e 10 minutos em São Paulo, 2 na Trista de volta, falando de história. Para viver o presente e preparar o futuro, é preciso conhecer o passado. Desde a pré-história, a humanidade está sempre em evolução. Os nossos passos, ao longo do tempo, ficam registrados. Nos próximos dias, iremos comemorar datas importantes no Brasil, momentos históricos que contribuíram para chegarmos até aqui. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Daily Matos, que é coordenador de História do Ensino Médio, do Colégio Objetivo e do Curso Objetivo. Boa tarde, Daily. Prazer em recebê-lo aqui. Obrigada pela sua presença. Aliás, a gente estava conversando antes, ele estava dando lição de vida, agora vai dar lição de história. Que isso. Daily, a história do Brasil é uma história bem contada? Quando a gente fala que a história do Brasil é bem contada, a gente tem que perguntar sempre por quem, né? Porque há sempre os interesses. Então, tem alguns que contam valorizando certos aspectos, tem outros que contam a história valorizando outros aspectos. Hoje a gente sabe que história é narrativa. E como ela é narrativa, eu posso narrar de um jeito, você pode narrar de um outro, né? E, às vezes, eu posso incluir e selecionar certos temas, como eu posso excluir outros, dependendo do meu interesse, né? O que aumenta o grau de dificuldade de um professor, não? Muito maior, muito maior. Aliás, inclusive, né, para quem é de ensino médio, de cursinho, a gente sempre mostra isso. Olha, cuidado, porque tem certos vestibulares que têm uma tendência, certos vestibulares têm outra tendência completamente diferente. Você tem que tentar imaginar o que está sendo perguntado para você conseguir viajar. O Enem, por exemplo. No Enem, por exemplo, eles gostam de colocar em xeque, geralmente, duas opiniões historiográficas a respeito de um mesmo fato. Ou seja, história, ela não é linear, ela não é claramente... A gente pode dizer que na história a gente não tem uma verdade como ciência, né? Você tenta construir sempre a partir da narrativa de alguém que numa época está vivendo. Então, isso define como é que você compõe a história. Mas, professor, a nossa história, no caso, a história do Brasil, que a gente vai falar dessas datas que estão próximas, como o Dia do Índio, Tiradentes e também o descobrimento do Brasil, são histórias que são documentadas, né? A gente se baseia por esses documentos ou, ao longo dos anos e dos períodos, muitas coisas foram acrescentadas e a gente pode dizer que a nossa história está diferente? Ela está diferente. Quando você diz assim, a história é sempre a mesma? Não, o índio é o mesmo. O jeito como eu enxergo o índio é que é diferente, né? Antigamente tinha aquela visão do que o índio era bobo, tolo, indolente, preguiçoso. Hoje a gente percebe que não é mais assim. Vou te dar um exemplo claro, até me veio à mente agora uma questão, e eu falei isso para os alunos, inclusive. Quando o português chegou aqui, ele pegou a madeira, que tinha um alto valor comercial, e em troca ele deu o quê? Bugiganga, espelhinho, um pé de sapato, também não adiantava dar dois, que o índio não entendia para que ele andava descalço, né? Dava roupa, né? Dava roupa para ele, qualquer quinquilharia. E a gente dizia, tá vendo? O português era inteligente pra caramba, o índio que era burro. Hoje em dia a gente sabe que não é. Tá? Inclusive texto onde o índio pergunta para o português, não tem lenha na sua terra? Do ponto de vista cultural, para o índio, para que serve madeira? Lenha. O que mais tinha no Brasil? Madeira? Qual era o valor disso? Nenhum. Então, na cabeça do índio, quem é que levou a vantagem? Ele. Esse cara está levando lenha e me deu esse negócio legal que só eu tenho, ninguém tem. Então, o valor a partir do índio é uma novidade. Antes era a visão estereotipada do europeu. O europeu olhando para ele dizendo, olha como ele é bobo. Pô, me deu essa madeira, eu vou vender na Europa. Isso aqui vale um dinheirão, porque eu vou tirar tinta vermelha disso. E ele pegou essa porcaria aí. E na cabeça do índio, quem tinha essa visão era ele. Olha que português bobo, tá levando madeira, lenha. E eu fiquei com esse negócio. Só eu tenho, ninguém na aldeia tem, tá vendo? Então isso para mim é valor. Então esse ponto de vista, isso tem mudado muito. Muito. A partir do negro, a partir do índio, né? A partir dos imigrantes, já que vocês citaram agora há pouco, né? O que mudou em relação a isso? A maneira de ver como é que ele enxergava essa terra para onde ele veio, né?
Tem um filme que eu cito muito para os alunos, né? Eu digo porque a minha cidade, onde eu nasci, você tem, sobretudo, cultura japonesa, né? Que Então, cidade? imigração japonesa, Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Tá? Então, a cultura japonesa é muito forte na cidade. Então, tinha as festas comemorativas, as lojas que pertenciam ao japonês, o clube japonês, aprender a falar japonês e as festas, tocando os tambores, comendo as comidas típicas e tudo mais. E eu me lembro de coisas que a gente falava quando pequeno, né? Japonês, me lembro, me perdoe, mas é o que me vem à mente na época, né? Japonês calabrês, foi o diabo que te fez. Uhum. Meu Deus do céu, que horror isso! Eu aprendi isso quando era pequeno, por quê? Porque esses caras estavam entrando no Paraná, comprando terra, com pouco dinheiro que eles tinham, começavam a colonizar e transformar aquilo numa riqueza imensa. Paraná é o celeiro desse país, né? Como tem outros estados também, mas é campeão em produção agrícola, né? Mas veja... Mas o Paraná é destaque, né? E a custa de quem? Desses Dos italianos e ingleses. desses japoneses. Então, a partir do olhar deles, você começa a construir uma nova história. Eu vim aqui para fazer minha vida, porque eu não tenho como voltar. A gente sempre dizia que quem vinha para o Brasil vinha porque queria se dar bem, ficar rico e ir embora. Ele não queria ir embora. Ele veio porque a vida dele ia ser aqui, eternamente. Então já é uma visão diferente. E a gente tem sempre aquela visão que todo mundo que veio para cá veio para roubar, ganhar dinheiro. Mas não é. O que a gente sabe é que muitos, né, que foram mandados e que vieram para cá eram os fugitivos, os ladrões, que eles mandavam. Isso não é verdade? Não. E é por isso que eu falei, há um jeito diferente de contar a história. Teve muita gente que veio para cá, como cristãos novos, por exemplo, os judeus, que quando chegavam aqui no Brasil, esse pessoal tinha que esconder a sua origem judaica. E vinham para cá porque não tinham como voltar. E vinham para cá para fazer a vida a partir do zero. Agora, você dizia assim, mas o Brasil veio para cá degredados, bandidos, pilantras. Os conceitos naquela época hoje chocariam a gente. Naquela época, por exemplo, não existiria presídio, porque não existia direitos humanos. Direitos humanos é a partir da Revolução Francesa, do Iluminismo, em 1500. Falar em direitos humanos, Não tinha. morte, pena de morte, era a coisa mais natural do mundo. Quer dizer, a perspectiva, né? É completamente diferente. Aí você fala, degredados, bandidos. E nos Estados Unidos, como é que foi? A primeira colônia foi isso. A Austrália. O que era a Austrália? Era considerado o depósito de lixo humano da Inglaterra. Você vai dizer que a Austrália hoje é subdesenvolvido? Sim. Antigamente, a gente usava esses argumentos para tentar justificar o porquê que o Brasil está onde está. Por que o Brasil, já que a gente está na moda falar sobre Lava Jato, por que o Brasil tem essa mania de querer levar vantagem, de um querer passar a perna no outro, de ganhar? Você jogava a culpa no passado. Sim. Porque jogando a culpa no passado, você isenta o presente. E tudo fica mais fácil. Tranquilo, em 2 segundos eu explico tudo. Eu falo, por que o Brasil é assim? Porque no passado foi isso. Explicado. Não é assim não. São novas gerações, as novas gerações vão aprendendo e eu posso ter o direito de dizer eu concordo, eu discordo e querer uma vida diferente. Por que não? Claro. Em relação ao índio, o que a gente pode complementar para a gente passar para uma outra data? Então, aquela visão do índio como um bobo, aquilo não existe. Muitos índios se aculturaram, assumiram nomes portugueses, resolveram ter a vida de um homem branco, e isso não porque lhes foi forçado. Né? Houve sim um massacre cultural? Houve. Né? Onde você desprezava tudo, mesmo porque essa era a visão na época. Eu sempre digo para os alunos, toma cuidado. Antigamente, quando você comparava duas coisas, você percebia se as duas coisas são diferentes. Se elas são diferentes, é porque obrigatoriamente uma tem que ser melhor, outra tem que ser pior. Olha a aplicação prática onde isso vai dar. Eu comparo o homem com a mulher. Eles são iguais? Não, eles são diferentes. Está vendo? Então um é melhor do que o outro. Qual era a conclusão? Como o mundo era masculino, então o homem é melhor. E não é bem assim. Claro que não. Claro. São dois diferentes, apenas isso. Né? E quando o europeu veio para cá, ele veio com essa visão de que ele era o superior e que ele tinha que massacrar e destruir a cultura do outro. E o que aconteceu foi isso. A terra era dele, a gente tomou a terra, a gente cometeu genocídio, nós cometemos extermínio mesmo para ficar com a terra.
Daí, partindo agora para uma outra data, o dia do hino nacional brasileiro. Achei tão interessante essa data. E o que é o hino nacional brasileiro tem a ver com a abdicação de Dom Pedro I? Então, a abdicação é dia 7 de abril, né? Tem que ser comemorado, né? Antes. Então, ninguém lembra disso. Eu, como historiador, eu fico chocado com essas datas que eles selecionam e deixam de lado algumas outras. Que né? ele abdicou para o Brasil, não é isso? Ele abdicou para ir para Portugal, Uhum. né? E deixou o filho dele, que seria o Pedro II, né? Como a gente conhece. Na época não tinha número ainda, ele só tem número quando ele é coroado, né? Ele só foi coroado efetivamente a partir de 40. Então, quando ele vai embora, é um português indo embora, que fez a independência do Brasil em 22. Espera aí, independência do Brasil feita por um português que governou o primeiro reinado inteiro baseado num partido português a favor da recolonização, a favor da união novamente das duas nações? Quando é que o Brasil pode ser declarado 100% independente? E a gente pode cantar, ahá, uhu, o Brasil é nosso. A partir de 7 de abril, quando o português vai embora e ele deixa escrito, o filho dele que ficou no Brasil, nascido no Brasil, filho da Leopoldina, a primeira esposa, que todo mundo era apaixonado por ela, apesar de não ser brasileira, ela tinha um amor pelo Brasil, inclusive até pelo fato dela ser bióloga, né? E ela tem uma adoro paixão essas histórias. muito grande pela nossa Ela era natureza. apaixonada Imagina pelo para um Brasil. europeu chegar aqui e dar de cara com aquela natureza. Ela era E uma ela, com pesquisadora. e ela trouxe gente de alto nível com ela, entendeu? Para fazer Silvia, pesquisas. eu estou mudando a pauta desse Olha programa. que Já quero saber da Entendeu? Leopoldina. Não, ela é uma mulher extraordinária, uma mulher extraordinária. E foi decisiva na independência. Na independência, no sentido de mostrar para Pedro que ele não deveria baixar a cabeça e que ele deveria fazer a independência. Mas ele era um cara que se dizia brasileiro, mas mais com a cabeça em Portugal. Né? E aí, quando ele abdica, quem vai ficar com o trono? Um menino nascido no Brasil. E o poder passa para a mão dos políticos brasileiros. Então, não há mais a sustentação do antigo partido português. Então, arra, uhu, o Brasil é nosso. 7 de abril, alguns já chegaram a propor que deveria ser a verdadeira data da nossa independência. E não 7 de E setembro? não 7 de setembro. Longe, porque né, 7 de setembro... Pois é, de mudar de 7 de setembro para 7 de Para abril. 7 de abril. E aí, 7 de setembro de 22 para 7 de abril de 31. Professor, mas por que Bem tão depois. longe? Porque se Porque foi o seria período 7 que ele que foi o ficou no- momento decisivo, 7 de abril, por que foi 7 de setembro, então? Porque 7 de setembro é considerado a data oficial, né? É a ruptura. Sim, mas Veja, por que se tão você- longe? Ela está falando de 7 de abril, de 7 de Então, abril. um é de 22, o outro é 31, dá 9 anos aí de você tem de intervalo, né? Que é o tempo do governo do primeiro reinado de Dom Pedro. Onde um português, porque ele nasceu em Portugal, ele chegou novinho aqui, mas ele veio de Portugal. E quando ele governou apoiado por pessoas que eram ligadas a Portugal, não por brasileiros. Ele não confiava em brasileiros. Então, curiosamente, quando é que o Brasil efetivamente passa para a mão dos brasileiros? 9 anos depois, em 7 de abril de 1831. E já que se falaram em independência, se é para gerar polêmica, a Bahia, por exemplo, não considera 7 de setembro independência. Essa data não tem sentido nenhum para eles, porque a independência lá foi fruto de uma guerra que só vai acontecer quando? 2 de julho de 23. Mas, quer dizer, Porque até esse momento, quem governava a província era um português. Quando é que a Bahia passou a ser dos baianos e passou a ser do Brasil? Só em 2 de julho de 1823, quase um ano depois, por causa da Guerra de Independência. e todas essas datas e essas conclusões, isso foi obtido através do tempo? Quer dizer, nós ficamos muito tempo, há pouco, um passado bem próximo, né, que a gente estava estudando nas primeiras, a gente tinha aquela coisa quadrada de que era isso e não dava margem para a gente viajar em torno da história como você está fazendo. Hoje em dia, para os estudantes, coloca-se as datas certas ou faz toda essa analogia que você está Essa fazendo? reflexão. Então, hoje, o que seria ensinar história é propor para os alunos uma discussão que antes não era discutido. Eu também aprendi assim. Eu, na escola, aprendi as datas cívicas, corretinho, tudo direitinho, tudo oficial. Só que a gente precisa entender, se a gente quiser amar o Brasil, já que a gente fala que a história, né, é o ponto de partida para o nosso futuro, a gente tem que saber que nós somos muito mais do que isso.
Nós somos muito mais integrados, nós somos muito mais inteligentes, nós somos muito mais fruto de uma mistura. Nós, diríamos, ainda estamos caminhando para uma definição. Quem nós somos como brasileiro? Aonde nós queremos chegar? Porque essa história contada sempre de uma maneira muito quadradinha, muito certinha, isso daí está perdendo espaço. E é interessante como dentro de sala de aula os alunos se encantam quando a gente começa a falar dessas coisas. Sim, ampliar o debate, né? Mas eu não sabia disso. Poxa, mas isso daí eu nem imaginava. Mas por que ninguém fala? É isso aí. Essa é uma pergunta que eu também não sei responder. Eu falo por quê? Porque quando eu fui fazer história, eu queria respostas. Eu queria respostas. Eu tinha acabado de sair de um seminário, entendia de Deus, falava com os anjos, mas não conhecia a terra. Não sabia com quem eu convivia, de onde eu vim. Como é que eu posso dizer para onde eu vou? E, de repente, eu vou fazer história e começo a descobrir essas coisas e me questionar. Por que não falam disso? Por que eu não aprendi assim? E continuam não mexendo, mesmo a no maioria caso das pessoas nem discute. Quer dizer, essa reflexão toda que você faz é na sala de aula. Sim. Mas na hora do vestibular, na hora do Enem, Isso. as respostas são exatas, aquelas que a gente aprendeu. Não, também não. Já mudaram. Como eu falei, até aquela questão comparando o índio, o que pensava o índio quando pegava a bugiganga na cabeça do português e dava lenha, isso é uma pergunta de vestibular. Então, uma visão nova a respeito daquilo que era velho. Muito bem. O que o Enem propõe? O Enem diz, não muda o conteúdo, muda a abordagem. Olha que legal. Tem uma faz o visão aluno diferente. pensar. Exato. Não é? A ideia é propor para ele que ele precisa pensar a história, que ele precisa ter uma visão além do simples isso gerou aquilo, que gerou aquilo, que gerou aquilo outro. Vá além. É mais cômodo, né? Mais fácil. Daili, quando eu olho para o feriado de 21 de abril, olha, na frente de um historiador eu vou cometer aqui uma heresia. Mas, assim, eu já fui a Ouro Preto, as cidades históricas e tudo, mas tudo que eu lembro é, assim, sempre aquela figura e não passou daquilo, talvez um pouco de Maria de Dirceu e tal, tão somente. E quando eu lembro do feriado, eu só lembro do feriado de 21 de abril. O que é que tem mais? O que precisa ser desvendado de Tiradentes? Então, você estava perguntando também, inclusive, sobre novas abordagens, né? Historicamente, a gente sempre diz, olha, Tiradentes morreu, ele é herói do Brasil. Hoje você discute, quando é que ele foi transformado em herói? Sim. E a primeira coisa que vem à mente é, ele foi transformado em herói na proclamação da República. Veja, quem fez a nossa independência? O neto da Maria que mandou matar o Tiradentes. Então, pergunta-se para a Casa Real, Tiradentes, que era republicano, deveria ser considerado herói. Claro que não, esse cara é um bandido. Sim. Por quê? Porque ele é republicano. Aos olhos da coroa, sim. Então, quando é que ele vira herói? Quando o Brasil se torna republicano. Então, quando se proclama república, eles vão procurar na história um símbolo popular, militar, republicano, que pudesse servir naquele momento. E aí, esse é um problema que se discute muito em história. Heróis construídos. Então, como são heróis construídos? De repente, alguém que não era herói, eu tenho que criar toda uma mitologia em cima dele. Quando eu digo mitologia, eu tenho que criar uma figura mítica, uma estrutura organizada de ideias, pensamentos, para que ele sirva como valor de referência. O que é o heroísmo? Já que surgiu no século XIX, né, com a proclamação da República. O heroísmo era o simbolismo da pátria. Então, ele simboliza a pátria. No quê? Na coragem. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pelo Brasil. Ninguém brinca. Vamos brincar de Tiradentes? Vamos, eu te informo. Ninguém brinca de Tiradentes. Ninguém quer fazer isso. Professor. A única coisa que lembra para a gente é o quê? É o feriado. Hã? Que está chegando. Exatamente. E que a gente, quando vai discutir, discute apenas isso. Por exemplo, a figura mitológica dele, como é que se constrói? A partir dos quadros, por exemplo. Você vê que os elementos da Academia Imperial de Belas Artes, de repente tem que tirar o nome imperial e vira Academia de Belas Artes. E aqueles que antes trabalhavam em função do romantismo, que é a exaltação dos valores patrióticos no Segundo Reinado, com Dom Pedro, que foi o maior incentivador, agora se veem republicanos. E aí? Mas eu tinha jurado servir ao rei, e agora virou a república? Então agora você vai pintar quadros republicanos. Aí você vê, então, o Antônio Parreiras, por exemplo,
E quando ele vai fazer os quadros dele, que antigamente era a ilustração dos nossos livros de história, Sim. né? Aí você vê essas cenas. E a gente olha a cena e pensa que é assim, Tiradentes barbudo, com aquele olhar disperso, uma roupa branca, ao fundo um cadafalso e uma forca que na sombra parece uma cruz. É a mitificação, a figura de Cristo. Isso está caindo nos vestibulares. Essa releitura desse ser que é considerado feriado nacional. Por exemplo, proclamou-se a República. Se a República é leiga, todos os feriados religiosos foram suprimidos É verdade. na proclamação da República. Aí você criou outros feriados, por exemplo, o 15 de novembro, por causa da proclamação da República, e aí o feriado de 21 de abril. Por causa do quê? Por ele ser o Tiradentes. O primeiro mártir, não é assim que a gente fala? O que é o mártir? Aquele cuja morte serve de exemplo, serve de testemunha para os próximos. E é lembrado, quer dizer, é uma data que justifica realmente. Sim, sim. Não é? Sim, tem a ver com a execução. A gente sempre tem que lembrar, né? Estava brincando no início do programa em relação à Páscoa, né? Então a gente brinca com o coelhinho, com o chocolate, mas na verdade a gente tem que saber o porquê das coisas e por que se comemora aquela data, né? Sempre. E aprender a história para não repeti-la, né? É assim que fala? É. Pelo menos naquilo que ela foi feita de errado, né? Mas aí tem um cuidado. Ultimamente, no Brasil, também há essa tendência de você querer apagar e não mostrar para o brasileiro o que ele fez de ruim. Na história lá atrás? Exatamente. Por quê? Porque o nosso passado não é tão bonito quanto se pinta. Ser patriótico significa assumir o que nós somos. O que nós fizemos com os índios não foi uma coisa bonita. E já que somos paulistas, né, embora eu nasci no Paraná, eu já vivo há mais tempo em São Paulo do que sou paranaense, né? Eu já mudei até da minha o de meu Cruzeiro estado. do Oeste. Exatamente. Lembra de um episódio quando picharam o monumento das bandeiras? Das bandeiras. Sim. Por quê? Assassinos, matadores de índio e etc. Isso é verdade? Claro que é verdade. O bandeirismo de preação foi um verdadeiro crime. Estuprou-se, matou-se, dizimou-se tribos inteiras em nome do quê? De um comércio. Agora, de repente, você querer negar isso, como se, não vamos contar isso, porque se a gente contar, entendeu? As pessoas vão ser boas. Pelo contrário, né? Exatamente. Para essa geração que está aí, pelo contrário, tem que contar Por e isso muito que a o que a gente história fez de ela errado. precisa, exatamente, Aprender com o passado, né? desse ponto de vista, e não querendo dizer assim, olha, vamos apagar esse lado da nossa história, né? Como está a polêmica aí discutindo até agora, né? Se Monteiro Lobato era ou não era racista, se a gente pegasse e apagasse lá, né, o jeito como ele descreve, né, a Anastácia, né, se apagasse aquilo ali, melhoraria a biografia dele. Não, a gente precisa entender que ele é um homem do tempo dele. E naquele tempo era assim. E talvez ele nem tivesse esse preconceito. Eu já fui professor, inclusive, de alguns descendentes dele, né? E É mesmo, professor? A gente encontra, eu já dei aula para o bisneto do Vergueiro, né? Do senador Vergueiro? Olha Do só. senador Vergueiro. Olha, deve ser um encontro essa é a interessante, vantagem, né? Nossa, Já Daeli, tive você tem gente- que voltar aqui para falar Já tive mais gente coisa. da família real na minha sala de aula, né? Ai, professor nobre. Não, simplesmente eu não sabia. Inclusive, né, a gente acaba descobrindo isso porque eles vêm e se identificam, né? E com Você orgulho, certo? Sim, sim, Então, porque eles tem têm, orgulho da eles história. têm o orgulho. Independente de quem tenha sido parente deles, é a identificação deles. Uhum. Eu não posso negar da onde eu vim, do que eu sou, de quem é minha família, entendeu? Pode não ter tido um passado tão brilhante, ou vamos dizer assim, tão nobre, mas isso não significa que eu vou imitá-lo. Significa que aquilo que é bom, eu retenho. O resto, eu Isso descarto mesmo. e sigo para frente. Vamos adiante. Tá? Em relação a 22 de abril, realmente é a data, né? Foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, ou essa polêmica continua? Não. Hoje em dia, ninguém mais acredita nesse descobrimento. Né? Provado mesmo. Olha, eu posso te dar vários argumentos. Vários argumentos. Né? O primeiro registro oficial de alguém chegando no Brasil, oficial, teria sido uma expedição espanhola, entrando pelo rio Amazonas 2 anos antes de Cabral.
Nossa. Em Mas tem registro? 1490, tem registro sobre isso. 1498. Tanto que, por que se chama Rio das Amazonas? Porque, teoricamente, ele teria visto, acompanhando o barco dele, mulheres nuas montadas a cavalo. Mulher que Olha. monta a cavalo, Amazonas, Rio das Amazonas. Né? E que, por acaso, tinha um espião português seguindo ele. Né? Então, embora esse cara fosse espião, oficialmente você não pode declará-lo ele o que descobriu o Brasil, porque ele estava numa missão secreta. Não era e oficial? Não era oficial. Então não, né? não podia ser ele. Vamos um pouquinho antes. Em 1493, data para historiador é um vício, né? Ninguém é obrigado. Hoje em dia ninguém mais estuda isso. Eu digo para os alunos quando eu coloco no quadro, né, data, data não é para decorar, ela é uma referência de argumentação. Gostei. Né? Então, 1493, depois da descoberta da América, que foi em 12 de outubro de 92, Colombo volta feliz dizendo, descobriu o caminho para as Índias. Né? E aí, para garantir aquele caminho, o Papa fez um documento chamado Bula Intercoetera, dizendo que todas as terras até 100 léguas de Cabo Verde seriam de Portugal. O que passar disso seria da Espanha. Portugal não aceita e briga na cidade de Tordesilhas, fronteira de Espanha com Portugal, briga durante um bom tempo para que esse limite seja estendido de 100 para 370 léguas. E olha que interessante, de 100 para 370 léguas, pega o nosso litoral, e uma grande parte. Por que Portugal teria brigado tanto? Veja, eu não posso afirmar, eu não tenho certeza, mas que é algo estranho, é algo estranho. Por que Portugal insistiu tanto em ampliar de 100 para 370 léguas? Já sabia que tinha terra ali. Isso é o que a gente supõe. Uhum. História tem muito disso. A palavra história vem do grego, significa investigar. Eu sempre comparo o meu trabalho ao trabalho de um investigador. Com Chega lá, certeza. está o crime. Eu vi? Não. Eu estava presente? Não. A partir de evidências, eu faço o quê? Tento reconstruir. Então, história significa investigar. Muito bem. Aí tem esse argumento. Tem um outro argumento. Eu aprendi assim na escola, eu falo isso para os alunos. Falei, olha, Cabral tinha uma frota de 13 navios. Na Ilha da Madeira, um dos barcos apresentou defeito, e aí ele resolveu parar, reformar o barco. Quando ele vai sair, diz o diário dele, os ventos eram fracos e pediram para que virasse a frota de navios 5 graus a oeste, onde encontrariam condições melhores de navegação. Perfeito. Se você pegar um GPS e botar esses 5 graus, vai dar no litoral do Brasil. Olha. Óbvio. Aí eu digo, tá vendo? Eu aprendi assim, tá vendo? Ele não era navegador, ele era um nobre que recebeu o comando de uma expedição e, sem querer, puf, se perdeu e, achei o Brasil. Descobriu o Brasil. Né? Como assim, puf, descobriu o Brasil? Ele não era navegador, mas cada um dos navios tinha um capitão comandante. Certo. E tinha gente do nível de um Vasco da Gama, de um Bartolomeu Dias, gente da melhor qualidade. Ninguém percebeu que a trajetória estava errada? Você acha que já sabiam mesmo, Com estavam indo certeza. direto? Isso aí eu nem duvido mais. Aí, outra coisa. Se o Brasil é descoberto, qual é o nome que ele recebe? Ilha de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, só para depois ser chamado Brasil. Ilha? Por quê? Como? Ele mal saiu do litoral. O cara fica aqui 3 ou 4 dias e vai embora. Se isso fosse uma descoberta, você não acha que haveria uma pesquisa maior? Indo pelo litoral todo para saber de onde a onde era isso? Não, mas a sensação é que era uma ilha. Então deu o nome de ilha, mandou o navio voltar e 12 seguiram. Mais um argumento. São vários. Mais um argumento. Quem era o narrador oficial dessa epopeia portuguesa? Pero Vaz do Caminha. E aí, na carta dele, que é o nosso certidão de nascimento, né? A carta do Brasil, ele diz, escreva ao rei de Portugal a respeito do achamento de terras. A gente que vive com comunicação sabe que uma palavra errada pode dar um sentido completamente torto. Sim. Ele não usa a palavra descobrir, ele usa a palavra achar. Achamento, de achar. Achamento. Achar e descobrir são coisas diferentes. Eu brinco com os alunos. Gente, semana passada perdi meu relógio. Por favor, alguém descobriu ele por aí? Mas aí Descobrir eu não sei o que é e nem sei onde está. Mas ele achou terras desconhecidas. Então,
seria só um deslize formal ou havia algo além? Veja, Ai, professor, acaba com o mistério. Por favor, Não, me dá uma oficialmente- definição, por favor. Que horas que vai achar? Tô ficando Oficialmente, nervosa essa novela. mas tem vários argumentos para isso, né? Oficialmente, ele é o descobridor, por quê? Porque o que Pedro vale Vaz na de Caminha? história... Não, o Cabral, né? Cabral, Porque sim. é o registro Sim. que vale. Lógico. Então, como registro, oficialmente, é ele. Mas existem pelo menos 10 evidências mostrando que não. Mas a hora que registrou foi quem? Registrou foi ele, Pedro É a mesma Álvares coisa, eu Cabral. tenho uma ideia, uma grande Exatamente. ideia. Né? Daqui 10 anos alguém registra a minha ideia. Bom, a ideia era minha, eu te contei, Exatamente. mas você registrou? Então é minha. Exatamente. É por isso que a gente diz, oficialmente, se cair no vestibular, foi ele. Mas suspeita-se que não. Porque é uma questão do que é oficial e o que não é oficial. O que se comemora e o que não se comemora. Entendeu? E já que falou em 21 de abril, foi também a inauguração de Brasília, né? Sim, é verdade. Olha. E escolheu o Inauguração de 21 de abril por que motivo? Mineiro, uai. Vai lembrar o quê? Tiradentes, uai. Foi de propósito. Ah, claro. Ah, Claro. que interessante. Então, o mês de abril é um mês histórico, né? De Sim, várias temos datas muitas históricas. coisas para lembrar. Olha, professor Daili, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com o senhor, mas nós temos que continuar o programa. Eu quero agradecer muitíssimo ao professor agradeço. Daili Matos, que é coordenador de História do Ensino Médio do Colégio Objetivo e do curso Objetivo. Muito obrigada, Daili. Está agradeço. feito o convite para voltar aqui mais À vezes. disposição. Obrigada. Obrigada, Dali. Foi um que prazer isso. mesmo, viu? Grande prazer estar aqui.